Gostamos de pessoas e de suas histórias. E transformando a vida dessas pessoas, nos acostumamos a ver essas histórias se somarem, se multiplicarem. Mais do que sobre números, falamos de resultados. Somos o maior programa de bem-estar social do Brasil. Somos a grande referência de qualidade na formação para o trabalho. SESC e SENAC do Rio de Janeiro. Ninguém faz o que a gente faz. Boa noite a cada um e cada uma que está nos assistindo. Eu sou Cláudia Tona, diretora da Escola SESC de Niterói. E é um prazer receber vocês em mais uma atividade do nosso Fórum Inclusivo. Começo aqui agradecendo a Marina Baffini, nossa convidada de hoje, e ao SESC Rio, na figura do presidente Antônio Queiroz, que tem, junto aos diretores, um olhar atento e dedicado à educação. E isso sempre nos inspira muito. A segunda edição do Fórum Inclusivo, Conversando sobre Práticas Educativas, está acontecendo de 13 a 30 de abril. Nosso objetivo é ampliar o debate e reunir diferentes representações sociais, pais, estudantes, especialistas, ativistas e demais interessados para discutir os desafios e experiências em educação inclusiva. E assim, eu convido aqui a querida Marina Baffini para falar sobre suas experiências de inclusão na arte e na cultura. Bem-vinda, Marina. Olá, boa noite, muito obrigada pelo convite, é um prazer imenso estar participando com vocês desse fórum tão interessante e tão essencial para a nossa sociedade. Prazer é todo nosso. Enfim, Marina, a gente está falando durante, no decorrer do fórum, a gente vem falando sobre várias situações de inclusão. E a gente pensa em inclusão realmente como algo amplo, não apenas para pessoas que têm deficiência, nem para pessoas que têm altas habilidades, é para todos, né? E falando de cultura, de arte, da arte e educação, sobretudo, que é uma área em que na escola, nas escolas do SESC e em outras do país, tem muito valor e a gente acredita que a educação e a arte caminham sempre juntas. Então, o que você teria para nos contar desse trabalho fantástico que você tem feito para incluir mais pessoas nesse campo da arte e da cultura? Eu adoro esse tema, né? É minha grande paixão. Eu, desde pequena, sempre fui muito apaixonada por arte e eu tenho desenvolvido um trabalho voltado para museus e institutos de educação e cultura, falando sobre, discutindo as questões de acessibilidade e, mais do que isso, criando meios para que a experiência de todos seja equivalente. Então, é bem como você falou, não é só para um determinado público, e sim para que todos possam interagir e compartilhar seus saberes. Com certeza. Então, desculpa, só não, que, assim, lembrando que eu não, a sua formação, né, eu gostaria que você fizesse um caminho de como que você chegou, né, a esse ponto de fazer esse trabalho do qual você vai falar com a gente. Eu não vou ficar falando sobre ele, ela que vai falar. Mas, assim, como que você chegou a isso? Eu acho que é muito bacana a gente ouvir essa experiência. Eu sou formada em artes visuais, né, artes plásticas, e comecei dando aula e percebia que existia uma grande carência de recursos para que as crianças com algum tipo de deficiência tivessem acesso às informações e às experiências equivalentes às outras crianças. O que tinha no mercado eu achava de muito baixa qualidade. Comecei a investigar também nos espaços culturais e percebi que era um bom caminho para eu entrar, estudar, pesquisar, e aí comecei a desenvolver minhas pesquisas em relação a esse mercado. E onde eu vi que existia uma carência maior de materiais adaptados era no sentido das imagens bidimensionais, porque para a pessoa, principalmente com deficiência visual, né, o universo dela é um universo tridimensional.
Agora, o bidimensional é algo muito desconhecido, porque eles não, a não ser aqueles que já enxergaram e perderam a visão, quem é cego de nascença, né, congênito, não conhece a imagem bidimensional. Então, eu comecei a realizar uma pesquisa e pensar em como desenvolver um material que trouxesse uma experiência estética rica para esse público, a partir do conhecimento dessa nova linguagem. E aí comecei a desenvolver minhas adaptações táteis, que eu acho que é válido mostrar aqui na tela, né, para a gente poder discutir melhor sobre isso com uma ilustração, né, já que a gente está falando de arte, de cultura, acho que é importante mostrar também as imagens para que todo mundo possa compreender um pouco melhor como é que foi essa experiência, como é que está sendo, né, essa experiência. Aí, então, eu montei essa empresa, né, que se chama Inclua-me, Arte e Cultura para Todos, e visa essa questão da acessibilidade, da inclusão, tanto nos espaços culturais como na área da educação também. Aí pode ir para o próximo slide. Então, aqui a gente tem uma definição do que é acessibilidade, né, porque até antes de falar do que é acessibilidade na cultura, é importante a gente entender um pouco esse conceito. Então, é a possibilidade e condição de alcance para a utilização com segurança e autonomia de espaços, mobiliários, equipamentos urbanos, edificações, transportes, informação e comunicação, e também dos meios tecnológicos e de outros serviços e qualquer instalação que seja aberta ao público. Essa é a definição da Lei Brasileira de Inclusão, né? Aí, no próximo slide, a gente tem os principais tipos de acessibilidade. Então, a gente tem a acessibilidade atitudinal, que seria o quê, né? A atitude das pessoas é que vai remover as barreiras. Depois, a gente tem a acessibilidade arquitetônica, então, que seria a remoção de barreiras físicas mesmo, né, estruturais de um determinado espaço, e a acessibilidade na comunicação. Então, seria nos diálogos, na comunicação interpessoal, eliminar essas barreiras também. Acho que esses são os principais tipos, Cláudia, de acessibilidade que a gente tem. Sim, eu fiz algumas anotações para a nossa interação, porque nós trabalhamos com a educação, né, educação infantil e a educação complementar, mas nosso trabalho, ele sai dos muros da escola. Ele alcança muitas pessoas, outras escolas, outras idades e outras pessoas. E nós temos muito por hábito fazer aulas passeio com as crianças, levando a museus, a todo o centro cultural, para que aconteça essa inclusão também cultural. E aí, Marina, muitas vezes a gente chega e não percebe essa acessibilidade nos museus e nos centros de cultura. E nós, durante o nosso trabalho, né, que antecedeu esse momento, você me mostrou coisas fantásticas de adaptações para exposições. Como que você teve a ideia de produzir esse tipo de trabalho, assim, que chegasse realmente a todo mundo? Foi pensando na promoção de uma experiência o mais equivalente possível entre todos. Então, por exemplo, qualquer pessoa, quando vai a um museu, ela vai em busca de uma experiência estética. É claro que nisso está contido as informações também, que ela vai receber daquele lugar, daquela obra de arte, daquele artista, do projeto curatorial, né, vem recheado de informações. Mas, acima da informação, é a experiência estética que move a pessoa a realizar essa visita. Então, como promover, né, essa experiência estética para uma pessoa cega, numa exposição, por exemplo, de arte moderna, onde só tem quadros, né, volta àquela questão que eu falei inicialmente da imagem bidimensional, né, e como é que a gente promove isso? Então, nesse caso, a gente faz a adaptação dessa obra. Se é uma contação de história, por exemplo, vai ter lá o educador, né, realizando essa contação de história. Fica muito distante, às vezes, não só para a pessoa cega, mas também para uma criança que tem mais dificuldade de se concentrar só ouvindo. Então, se você tem materiais que possam ser compartilhados
Então, você está falando de determinada personagem, você dá o boneco ali para a criança segurar, para conhecer, para fantasiar como é que é a roupa, né, naquela época da história e tal. Então, você pode promover uma interação muito mais rica, né? Até mesmo uma pessoa idosa, que tem uma dificuldade também de enxergar um elemento muito pequeno numa obra de arte, você pode ampliar aquilo, aquele detalhe, né, fazer aquilo se tornar mais fácil de ser identificado. Então, sempre os projetos, eles são personalizados, né, eles são criados de acordo com aquele evento que vai acontecer ou que está acontecendo naquele museu. E aí, tem um olhar muito particular para o que o artista quis promover com aquela obra. Então, tem todo um estudo que é feito junto com a equipe do museu. Então, eu não faço nada sozinha, né? Tem uma equipe que trabalha comigo, que, inclusive, faço questão de agradecer um por um aqui, porque sem eles, né, quem seria eu sozinha, sem toda a minha equipe que está aqui junto, né, na produção de tudo que a gente faz. E também a equipe do museu é fundamental que venha nos orientar quanto aos objetivos, para que a gente possa fazer um trabalho realmente em conjunto, né? Que aí a potência dele de alcance é muito maior. Então, acho que é legal mostrar aqui algumas adaptações e a gente vai falando de cada uma delas e como está sendo essa experiência. Aí, se quiser projetar. Então, aqui são os recursos, né, que a gente chama de tecnologias assistivas, que são essas criações que a gente promove para que tenha uma interação maior entre o evento do museu e as pessoas que estão ali visitando. Então, aqui nessa imagem, a gente tem do lado esquerdo um tapete sensorial, que foi feito para o Museu Histórico Nacional. Então, esse tapete é o caso da contação de história, por exemplo. Então, cada repartição aí do tapete equivale a um cenário da historinha. A história era sobre a criação do mundo pela cultura iorubá. E aí tem todos os bonequinhos, né, que são as personagens, os orixás, e conforme a história é contada, esses bonecos, eles vão transitando pelos cenários. Então, as pessoas podem tocar, podem interagir, e aí é muito mais rica a participação e a experiência estética, não só da pessoa com deficiência, mas de todo o público que está ali. Né? Do lado direito, dá vontade já de brincar ali, né? Porque e realmente fica lindo. E uma das grandes preocupações da minha empresa também, além de ter algo que funcione, né, é que tenha também uma qualidade estética visual para quem enxerga muito rica, porque é para todos, né? Então, uma coisa não elimina a outra. É possível que a gente crie essas duas condições, né, nas peças. Então, ali à direita tem uma maquete que ela monta e desmonta. Então, é o aprender brincando, né, a gente chama. A pessoa vai montar e desmontar, então nisso ela vai ter acesso ao conhecimento de formas geométricas, a noção espacial, né, tudo que envolve a questão da construção da arquitetura e de uma forma brincando, lúdica. Aí a gente pode passar para o próximo. Aqui, essa é uma dos meus trabalhos preferidos, né. Eu fui convidada, eu participei de um edital em 2018 para a virada inclusiva da Secretaria do Estado de Direitos da Pessoa com Deficiência, aqui de São Paulo. E eu ganhei esse edital com essa proposta, que era de adaptar os jogos que, para nós que enxergamos, né, desde criança, é muito comum o jogo dos 7 erros, palavras cruzadas, labirinto, caça-palavras, jogo da memória, né, a gente sempre teve, verdadeiro ou falso, né, a gente sempre teve contato com essas brincadeiras em jornais, revistas, né, e as pessoas cegas nunca tiveram esse acesso. Então, eu peguei o tema que era proposto pela secretaria e com cada subdivisão desse tema, eu criei um jogo interativo que são esses jogos, né, adaptados para qualquer pessoa. Então, esse que a gente vê aqui da esquerda, né, que são duas imagens iguais, é o jogo dos 7 erros. Então, era muito engraçado até explicar o que é o erro, né, porque a pessoa tocava as duas, então uma imagem é completa, que é a da direita, e a da esquerda está faltando alguns elementos.
E aí a pessoa começava a tocar e falava, mas o que que é o erro, né? Como que eu vou achar o erro aqui? Aí falava, Nossa, não, é o vale que está até uma faltando. reflexão, né? Vale até uma reflexão. Então, É erro ou é diferença, né? exatamente. E aí, assim, aí a gente virou até motivo de piada, né? Porque eu fiz, o meu trabalho, ele é artesanal, e você criar duas peças extremamente iguais, né, Idênticas, né? idênticas, é muito difícil, né, feito artesanalmente. Então, a gente até brincava que era o jogo dos 25 erros, que não tinha só 7. Se você procurasse bem, você acharia uns 25 erros aí, né? Então, por exemplo, a nuvem ali, né? Uma nuvem do lado direito está maior do que a do lado esquerdo. Né? Se a gente olhar o cachorrinho que está, o cão guia, né? Do rapaz que está andando aqui na parte inferior esquerda, o do lado esquerdo tem uma perninha a menos, né? O menininho de skate, um tá com boné, outro tá sem boné. E aí a gente ia brincando com isso e era muito divertido, porque eles davam muita risada, porque foi a primeira experiência, né, deles com esse tipo de brinquedo, né, de jogo. E isso foi muito legal, causou, assim, um impacto. E às vezes as pessoas cegas encontravam os erros mais rápido do que os que Ah, era enxergavam. isso que eu ia E aí, perguntar. Eu ia perguntar. então esse foi um outro desafio, né, criar algo que não fosse óbvio para quem enxerga também. Então virava motivo de piada também, né, falar, poxa, mas eu enxergo melhor que você, né? Então surgiam várias brincadeiras aí, várias piadas no meio desse exercício, né? A imagem que está no meio é o logo da Bienal, da 31ª Bienal Internacional. Eu trabalhei tanto na 31ª como na 32ª. E eu criei esse logo em forma de quebra-cabeça. Então, como é, né, um quebra-cabeça para pessoa cega? Então, ele tem que ter texturas, ele tem que ter E que relevos, ele tem que ter material as... era esse? Olha, esse, como era para a Bienal, era um material que a gente ia usar não por muito tempo, né? A Bienal dura 3 meses. A gente usou recursos mais simples, assim, lixa, papelão, papel Entendi. microondulado. Então, quer dizer, a gente também tem a reflexão, né, de pensar numa escola, numa sala de aula. Você não precisa investir com recursos muito altos, um valor de investimento financeiro muito alto, para se produzir um material acessível. Os próprios Sim. materiais que tem disponíveis na escola, como EVA, né, qualquer lixa, qualquer tipo de papel com texturas diferentes, papel E até o camurta, que a gente jogaria fora, né? Papelão, a gente usa muito. sim, Inclusive, a e até gente usa mais o sucata, papelão do que o EVA por conta do meio ambiente, né? Procurando, assim, exato. fazer um trabalho mais voltado para a preservação ambiental. Exatamente, e até sucata, né? Você pode montar Sim, brinquedos usando sucata de diversos tipos. Releituras de obra de arte com sucatas. Eu fiz muito tempo esse exercício quando eu dava aula, de pegar uma obra de arte e recriar ela usando o que eles encontrassem na hora do recreio lá. Então, eles tinham que aham. trazer um monte de coisa que eles encontrassem para a próxima aula ali. E aí subia para a sala e a gente, com aquilo que eles encontraram no pátio, criava a obra de arte com aquele, então era papel de bala, era cabinho de pirulito, né? Então dá para se usar diversos materiais para essas criações artísticas, né? E aqui à direita, nas duas últimas imagens, uma é o jogo do labirinto, então que eles tinham que percorrer, né, com o palitinho ali para chegar ali no centro. Então tinham dois percursos possíveis de levar até o centro. E o último, à direita também, no canto inferior, é o palavras cruzadas, o caça-palavras, desculpa. Então, a pessoa, no meio daquele monte de letra, tinha que descobrir algumas palavras, né? E tinham as perguntas no painel, então as respostas estavam nessa mistura de letras. E aí, como fazer isso adaptado, né? Eu coloquei a letra em relevo e coloquei a letra em braille colada em cima da letra em relevo. Então, fica equivalente, é o mesmo nível de dificuldade para todo mundo, né? Aí a Sim, gente fantástico, pode né? passar para o próximo. Então, aqui no próximo é o Palavras Cruzadas. Esse de Palavras Cruzadas também, no painel tinha as perguntas e as respostas estavam aí. Só que pensando, por exemplo, né, nas pessoas que têm déficit intelectual. Então, seria muito difícil uma criança com baixa cognição brincar com esse material. Então, dá para perceber na imagem algumas áreas que tem só as letras, né?
sobrepostas. Então, a placa era imantada, e a gente tinha uma sobra de letras bastante vasta, que as crianças poderiam brincar, de colocar as letras, escrever o nome delas, ou mandar algum recado. Então, elas poderiam colar com ímã, né, essas letras nessas áreas que não fazem parte das palavras cruzadas, e ter também uma interação com esse material. E à direita ali é o jogo do verdadeiro ou falso. Então, na placa branca tinha a frase, e no painel tinha um texto também, né, que interagia com isso, e de acordo com a leitura do texto e a sua interpretação, você ia dizer se as frases ali eram verdadeiras ou eram falsas. Então, isso também era em braille? A placa é com letra ampliada e braille, dupla leitura. E as letrinhas também, tem o braille colado, e ela é com um ímã, né, tudo era imantado. Então, foi muito divertida essa exposição, é uma exposição itinerante, que ela circulou depois por várias cidades, né, no ano de 2019, e o ano passado, por conta da pandemia, infelizmente, até agora, né, a gente está sem conseguir retomar, né, essa itinerância, mas é uma exposição, assim, que foi a minha queridinha. Não posso falar assim que as outras ficam com ciúmes, né, mas essa foi muito divertida. Para a gente que é da área de educação, né, principalmente a gente que acredita numa educação brincante, isso aí tá... E você levar, né, possibilitar a pessoa cega que brinque com esses jogos tradicionais e que elas não brincariam, já é algo, assim, muito valioso. Isso foi muito emocionante, assim, eles se emocionavam e a gente também, porque sempre ouviram falar, né, disso, mas nunca tiveram, não sabiam nem como é a forma ali, né, das palavras cruzadas, como que é isso, né? Então, a gente também no audioguia descrevia essa placa, né? Então, você vai encontrar palavras na vertical e na horizontal, uma complementa as letras, né, que compõem uma, complementa a letra que está na vertical, né, complementa a que está na horizontal. Então, até foi um exercício, assim, né, pensar em como explicar esse jogo, né? Da mesma forma, como explicar o que é o erro ali nos 7 erros, né? Marina, como que a gente cresce, né, quando começa a pesquisar sobre material inclusivo? Porque a gente começa a ver os materiais simples e conhecidos por outro ângulo. É realmente um crescimento para todos nós. A gente sai do automático, né? A gente tem aquele automatismo ali de mexer, brincar e não parar para pensar. Quando a gente para refletir, né, a gente aprofunda realmente no conhecimento, é muito legal. E no próximo slide, a gente vê um jogo que foi criado para a Fiocruz, para o Museu da Vida, que é um jogo do time da saúde, que chama. Então, são os profissionais da área de saúde, feito como fosse o jogo da memória. Então, tem 2 de cada área, 2 dentistas, 2 oftalmologistas, 2 socorristas, e a gente fez como, né, para que seja identificado, as mesmas texturas nos elementos comuns. Então, por exemplo, onde tem ali a agenda, né, a agenda dos 2 são iguais, a bolsinha é igual, a prancheta com a caneta é igual, a roupa deles também tem a mesma textura. Então, a gente foi criando essas semelhanças para que eles, ao tocar essas peças, possam compreender qual é o elemento semelhante, né? Então, também foi um jogo muito legal, muito rico. Esse foi feito ano passado. E aí, na próxima imagem, eu já entro um pouco mais no ambiente da obra de arte, que, na verdade, é um vídeo que eu vou propor a gente ver, que foi feito para a exposição do Sesc Paulista, que chama, é uma exposição de arte cinética, de 2 artistas, Mestre Molina e Abraham Palatinic. Então, foi um desafio, porque todas as obras que estão nessa exposição, elas têm movimento. E aí, dentro do meu modo de pensar, né, é justo que as pessoas com deficiência visual também percebam esse movimento. Então, a gente teve o desafio de criar as adaptações táteis com movimento também. E aí, eu vou pedir para colocar, por favor, o videozinho na tela, que vai mostrar...
Isso. Eu queria perguntar, vendo, né, esse movimento, eu queria perguntar o seguinte, Marina: como que os cegos fruíram dessa obra que você adaptou? Porque aqui a gente que vê, percebe o movimento, ouve o som. E o cego, como ele fez, né? Como ele faz para perceber esses elementos todos? Então, aí era o seguinte, a obra original, que é aquela mesa enorme, né, com vários brinquedos do parque de diversão, que é do Mestre Molina, ela tem um movimento mecânico. Então, esse movimento é acionado mecanicamente e ela gira. A gente ficou com receio da pessoa se machucar, porque do nada ela está tocando, o negócio começa a girar, pode machucar a mão. Sim. Então, a gente criou um movimento da peça que ele é manual. Então, a gente fez a réplica do carrossel, e aí a pessoa, por cima, tem 2 cavalinhos ali, né, na parte superior. Ela girava manualmente, então ela fazia uma rotação e a peça girava daí sozinha. E a hora que ela parava, né, pela força, pela própria força dela, né, a hora que o movimento para, ou a pessoa podia dar um toquezinho e parar também. Como é um movimento manual, a pessoa vê a intensidade que ela quer fazer a peça girar. Então, evita esse tipo de problema de se machucar e tal, né? E eu coloquei ela até nesse meio, entre as adaptações de obras de arte e o lúdico, né? Porque como é um carrossel, Sim. é um parque de diversões, também é uma coisa lúdica. Você fez uma transição, né? E é lúdico também, porque se os cegos podem regular, movimentar manualmente, você imagina as crianças, né? E pessoas como eu, que são sensoriais, eu sou muito, né? Eu que já quero logo tocar. Então, eu amo ir a essas exposições que a gente possa interagir com elas, né? Exatamente. Eu já estou aqui pensando em como que deve ser gostoso mexer nas engrenagens que vocês criaram ali. E a obra do Palatinic também, né? Que a gente fez, também ela tinha movimento, só que a obra do Palatinic é um movimento lento, né? Extremamente lento, você quase nem nota. Você vai observando e ele tem um ritmo próprio. E aí, para movimentação manual, também a gente fez que fosse mais difícil um pouco essa movimentação. Então, não bastava você fazer uma rotação e o negócio ficar girando ali, não. Você tinha que fazer um esforço mais manual e mais lento também para acompanhar a proposta do artista. Então, esse eu acho que é um grande diferencial, assim, do meu trabalho, é sempre pensar nessa aproximação, né, entre o que o artista propõe como sua criação, né, original, e como a gente não fugir disso na adaptação, porque é uma responsabilidade muito grande você recriar a obra de um artista, né, de um Palatinic, poxa, né, olha o nível que a gente está falando, né, de obra de arte, é uma grande responsabilidade. É uma releitura, né, é uma recriação em outros termos, outros materiais, né, é diferente. Exatamente. Eu costumo chamar de tradução, porque a gente traduz aquela obra, porque ela tem que ter a percepção tátil também, né? Para falar melhor da percepção tátil, eu vou usar como base esse slide que já está projetado aí, que vai falar das adaptações bidimensionais, que eu acho que vale a pena elucidar melhor, né? Como é que é essa tradução. Tem um nome bem bonito, assim, e bem técnico, né, que eu vou falar aqui, que foi batizado pela Lúcia Santaella, que é uma grande mestre aí na área da semiótica, que é tradução intersemiótica entre a linguagem bidimensional e a estética tátil. Então, o que isso significa, né? Que eu vou pegar uma imagem e vou traduzir para que ela seja tão rica quanto ela é visualmente para a percepção tátil. Então, isso quer dizer, né, aqui na imagem que a gente tem dos girassóis do Van Gogh ali. Se o Van Gogh usou uma percepção visual de que essas flores são felpudas, na percepção tátil, eu tenho que transmitir essa ideia do felpudo. Porque aí eu estou traduzindo aquilo que eu estou vendo para o toque. Se eu tenho ali, então, as flores, né, amarelas e as flores marrons, todas elas são felpudas, então eu tenho que usar a mesma textura, porque a gente está falando do mesmo elemento, flor. Se eu estou falando do elemento vaso, então eu tenho que mudar essa textura, porque eu estou falando de um outro elemento. Então, quando a pessoa cega toca,
ela percebe que são várias texturas. Então, cada textura significa um elemento. E as camadas de relevo também, para ajudar nessa diferenciação. Então, quando a pessoa toca um trabalho como esse, mesmo antes de ela entender que é um vaso de flor, quando ela percebe esse monte de camada de relevo e essa diversidade de textura, ela já tem aquele impacto. Ah, nossa, que lindo! Ela ainda não entendeu que é um vaso de flor, mas a percepção tátil já teve essa provocação estética rica, né? Então, da mesma ela forma, já percebeu que há beleza ali, né? Exatamente, que quando a gente olha a obra que você fala, nossa, que linda, você tem aquele impacto, você ainda não fruiu a obra como um todo, mas inicialmente você já tem aquele impacto, né, aquele, uau, né, aquele suspiro. A pessoa cega sente isso quando toca o meu trabalho, e isso é muito emocionante, porque você vê que você alcançou essa experiência estética. Então, isso vai além da informação de ser um vaso de flor com tantos girassóis na cor amarela, marrom, que isso aí é uma descrição da conta. Mas essa descrição é uma informação somente, né? A pessoa está tendo a informação, mas ela não está vivenciando uma experiência. Né? Então, aí é que está o ponto que eu pego firme, né? E sempre falo nos meus discursos e palestras e cursos que tem que ter essa provocação dessa experiência. A imagem que está do lado, ela já é uma imagem abstrata. Então, por exemplo, eu sempre busco essa analogia, né? Se a flor é macia, a textura é macia. Se eu estou falando do vidro de um carro, eu vou usar um acrílico, um acetato, alguma coisa que promova a sensação tátil do vidro. Mas e quando a obra é abstrata? Como é que eu faço? Porque aí eu não tenho muito como ter essa analogia, vou colocar um quadrado com a textura do quê, né? Qual é a textura de um quadrado, de um retângulo? Então, aí a gente fez um trabalho de cores e de formas. Então, tudo que é vermelho tem a mesma textura, tudo que é azul tem a mesma textura, tudo que é verde tem a mesma textura. E eu só consegui criar essa analogia mais sensorial nas carrancas que compõem a imagem, porque a carranca é de madeira. Então, eu busquei uma textura de um couro ali que era semelhante à madeira. A mulher que está ali lavando o pano, né? Tem uma personagem humana ali. Então, a pele dela, eu usei uma textura bem macia, semelhante à pele, né? Então, alguma coisa eu consegui ainda trazer essa analogia, mas como também a são grande... figurativas, né? Se tem uma presença figurativa no meio desse quadro, né? Que dá para perceber. Isso, então, essa parte figurativa eu consegui trazer essa analogia com os objetos reais, né? Agora, o que é abstrato, você já não consegue. Então, aí o lance é você partir para uma referência de cores e formas. Então, já é uma outra pesquisa, já é um outro estudo, né? Então, outra coisa que é importante sobre as cores, né? Dá para perceber nas minhas traduções que eu altero um pouquinho as cores. Por quê? Porque a pessoa com baixa visão, ela enxerga as cores, mas se essas cores estiverem em contraste. Se eu tenho 3 tons de amarelo próximos um ao outro, a pessoa não consegue identificar. Se eu tenho um degradê, né, uma sombra, é muito difícil, a pessoa com baixa visão fica confusa. Então, eu preciso dar uma limpada, né, entre aspas, nessas cores para que crie esse contraste. Só que fica quase imperceptível, né? Quando você bate o olho de primeira, você nem repara que tem essa diferença. Mas se você olhar uma observação mais atenta, você vai notar que alguns tons eu ou intensifico ou eu deixo eles um pouco mais opacos, para que o outro se destaque e crie esse contraste entre as cores, que isso facilita a pessoa com baixa visão. A pessoa com baixa visão veria tudo num bloco só, ela não teria uma ideia do que realmente é, né? 2 tons de azul muito próximo, ela vê como um tom só. E aí existe uma perda, né? Eu prejudico ao invés de ajudar. Então, eu estou sendo fiel à obra, mas, por outro lado, eu estou prejudicando. Então, por isso que eu chamo de tradução, né? Porque eu tenho que pensar nessa experiência da pessoa e como ela pode ser melhor aproveitada. Então, eu dou uma pequena alterada, tanto que você olhando aí as imagens, você quase não vê essa alteração, mas essa alteração existe, né? Se você notar, existe. E tem as pessoas que me auxiliam, né? Então, eu tenho uma profissional
que é a Roseli, que é uma consultora, especialista em acessibilidade, e ela é cega congênita, ela nasceu cega. Então, ela me orienta muito nessa percepção da textura, porque a gente é muito guiado pelo visual, a gente tem um vício visual. Então, você vê um tecido diferente do outro, você, às vezes, não se atenta que a textura pode ser muito parecida. E eu tenho a Lara, que tem baixa visão, que me orienta nessa questão das cores. Então, eu marco as reuniões e mostro, olha, é melhor essa ou essa? Essa do lado dessa ou essa do lado daquela? E aí, pelo olhar dela, ela vai me orientar, né? Então, é muito importante que todos os materiais passem por supervisão de profissionais com deficiência, porque é para eles. Então, eu não posso achar que tá bom, né? Eu tenho que ter certeza absoluta que aquilo tá ótimo, nem bom. É Ótimo. porque, por mais que você tenha essa intencionalidade, você não está no lugar deles, né? E aí a Sim, gente tem essa mania de achar que a gente pode traduzir alguma coisa, mas nós não estamos naquele lugar. Isso também é uma inclusão, né? É uma atitude sim, muito inclusiva, não apenas fazer, mas ouvir de quem é de direito, digamos assim. sim. Então, assim, eu estou encantada com esse trabalho. Já estava na nossa prévia, mas agora estou mais ainda. Obrigada. E todo o material que a gente produz, ele é supervisionado por profissionais com deficiência. Tudo, Uhum, porque, assim, primeiro é uma empresa de inclusão, então, é óbvio que eu tenho que ter no meu corpo de profissionais pessoas com deficiência trabalhando, né? Não, seria muito incoerente, né, da minha parte, trabalhar com isso e não proporcionar isso de modo direto e efetivo, né? E outra, porque eu preciso deles, para que eles me orientem realmente, né? Porque por mais que a gente estude, pesquise, a gente sempre evolui muito quando a gente uhum. tem essa supervisão, a gente está sempre aprendendo, né? Cada vez mais. Aí a gente pode passar para a próxima imagem, por favor? Que aí eu vou falar desse material, que é o verniz gráfico, que, na verdade, eu recomendo que seja utilizado em livros, né, em ilustrações de livros, materiais gráficos mesmo. Por quê? Porque ele, em qualidade tátil, nem se compara ao que eu mostrei anteriormente, porque ele não tem as camadas de relevo e nem a diferenciação tão acentuada das texturas. É tudo muito parecido. Quando você toca essa Sim, peça, ela é parecida às texturas, então fica uma percepção muito confusa. Mas para livros, por exemplo, você acaba não tendo outra opção, né? Porque como é que você vai fazer algo tão saliente, né, num livro? Que tamanho vai ficar aquele livro? Então, é esse é um verdade. bom recurso, esse é um bom material para isso. E aí a gente pode passar para a próxima, que são as impressões, né, com a máquina 3D. Então, aqui a gente tem algumas peças feitas com resina, tem dois lados, né, a questão da durabilidade é muito boa desse material, porém, a percepção tátil, ela não é muito legal, por quê? Porque tudo é feito do mesmo material, então a temperatura é a mesma e a textura também, por mais que você possa colocar ranhura num determinado lugar e o outro deixar mais liso, mas por ser tudo o mesmo material, fica uma leitura tátil muito confusa. Então, é Uhum, um material bonito, é durável, mas ele tem esse problema que é sério, né? Se você está propondo uma percepção tátil, ele fica um pouco na desvantagem nesse sentido, né? Então, você pode ter essas peças coloridas ou sem cor. É claro que eu sempre vou achar melhor a colorida, justamente por quem tem baixa visão poder apreciar melhor, mas uhum. ele não é um material, assim, com uma boa qualidade tátil. Então, é uma coisa que está aí no mercado, né? Mas ele tem essa questão aí, dessa desvantagem. Aí o próximo, por favor. Aqui são outras peças produzidas pela impressora 3D. Então, para esculturas e elementos tridimensionais, eu acho fantástico usar a impressora 3D. Então, a minha recomendação é que ela seja mais utilizada nesse segmento, né, das peças tridimensionais mesmo.
porque aí ela vai produzir o negócio perfeito, equivalente, claro que tem que ter uma boa modelagem digital, né, mas ela produz, assim, um material de grande qualidade. Então, ali à esquerda é uma escultura do Baobá, que é do Emanuel Araújo, lá do Museu Afro Brasil, que eu fiz, foi feita em plástico, essa impressão dessa peça preta, né, foi em plástico, e a da direita é com resina. Então, a da direita é um quadro que foi transposto para o tridimensional. Isso é muito legal? Sim, é muito rico em qualidade mesmo de percepção tátil e tudo mais. Mas se você também só limita as traduções para transpor do bidimensional ao tridimensional, você tira da pessoa cega a oportunidade de conhecer a linguagem bidimensional. A obra, na concepção artística original, ela foi criada numa linguagem bidimensional, e a pessoa cega tem direito a conhecer essa linguagem. Então, se você tudo faz do 2D para o 3D, você tira essa oportunidade, né, e eu acho que não é justo também, né, uma coisa ou outra é legal, ou ter as duas coisas, né, se puder, melhor ainda, mas é um trabalho que fica muito lindo também, né. E me tira uma curiosidade, Marina, a imagem de baixo, que é tridimensional, ela não é móvel não, né? Ela é grudada, tudo coladinho. Fixa, isso. Não, a pessoa já quer brincar com aquilo ali, né? Então, esse trabalho foi feito esse trabalho foi feito pelo Alexandre, que é um grande profissional nessa área do 3D, nem foi vendido pela minha empresa, estou tomando aqui a liberdade de usar como uma referência, porque ele é um dos meus fornecedores também, mas foi vendido por outra equipe, e é um material muito bonito, de uma rica qualidade estética, sim, e muito funcional também em termos de leitura tátil, né? Só a única coisa que eu coloco é isso, né? Você só fazer isso, você tira a oportunidade deles conhecerem o bidimensional. E eu acho que eles devem conhecer essa outra forma, né? Essa outra linguagem. Pode passar para o próximo, por favor. Aí aqui a gente vai falar de mapa tátil e maquete, né? Então, o mapa tátil, ele é uma referência para a pessoa se situar naquele espaço. Então, se é um prédio de 2, 3 andares, onde ela está, onde fica o sanitário, onde é a sala de exposição principal. Então, pelo mapa tátil, ela se localiza. E a maquete vai trazer a oportunidade dela conhecer o prédio mesmo, a estrutura arquitetônica, o entorno, né, o volume, como é a forma. Então, isso é muito legal também, é um trabalho que é bastante importante ter, né, nos espaços culturais. Sim, se você quer uma acessibilidade real, né, e isso tudo passa por aquela acessibilidade que você falou no início, que é a acessibilidade atitudinal. Se a pessoa tem essa atitude de proporcionar, de possibilitar que aconteçam essas traduções, né, nos ambientes. Exatamente. Aí, no próximo slide, a gente tem alguma coisa falando sobre a audiodescrição, né? Então, a audiodescrição é um recurso bem importante, por quê? Porque quando a pessoa toca uma peça, seja qual for, ela não consegue identificar quais são os elementos inicialmente. Então, ainda se é uma escultura de uma figura humana, por exemplo, ela pode até conseguir essa identificação ali na percepção tátil. Mas quando existem muitos detalhes, uma riqueza de informação, né, muitos elementos presentes naquela obra, fica difícil a pessoa conseguir identificar só com o toque. Então, é fundamental que tenha uma descrição, né? Então, o que é audiodescrição? É um recurso que traduz imagens em palavras, permitindo que as pessoas com deficiência visual consigam compreender os conteúdos audiovisuais de imagem estática, filme, fotografia, peça de teatro. Isso é uma definição do Instituto Dorina, e eu acrescento que serve para tudo, para lugar, ambiente, obra de arte, espetáculos de dança, pessoas. Então, eu posso falar, eu sou morena, tenho cabelo cacheado, estou usando uma blusa amarela, né, até mesmo as questões da natureza, como é determinada flor, o céu, o mar,
objetos, serve para tudo, né? E quem se beneficia disso não é só a pessoa com deficiência visual, também pessoas que têm dislexia, deficiência intelectual, idosos, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, porque às vezes as informações passam desapercebidas, e quando você tem aquela narrativa, você se fixa mais naquela informação, né? Você tem uma atenção redobrada, né? Então, a audiodescrição, eu não acho que seja um recurso que por si só dê conta, porque ele é um recurso que ele traz a informação, mas ele não tem a experiência estética, porque você só está informando como é aquele ambiente. Ah, essa exposição tem as paredes vermelhas, as letras brancas, né, o curador disse isso e aquilo, tal, você está falando como é aquele espaço, mas a pessoa não está efetivamente tendo uma experiência ali, estética, né, então, para a experiência estética, né? é um complemento. É um complemento essencial, digamos, né, eu acho que ele é muito importante, é um recurso bem importante, mas ele por si só não dá conta do recado, né, precisa das obras interativas ali, das obras táteis. Aí, no próximo slide, aí a gente vai falar como que se descreve alguma coisa, né? Então, tem 4 palavrinhas-chave aí, né? Que é quem, o que, como e onde. Então, quem está na cena? O que essa pessoa está fazendo? Como ela está fazendo isso? E onde ela está? Então, com essas 3 palavras, você consegue, basicamente, descrever alguma coisa. Né? E qual é a sequência? Então, é a ordem de relevância. O que é mais importante? É o lugar? Então, é uma praia? Né? Então, você vai falar, é uma praia num dia nublado e tem 2 pessoas caminhando. Então, você já falou. Primeiro, você falou o onde, né? Depois, você falou o como. O dia está nublado. E aí, depois, você falou quem está na cena. 2 pessoas fazendo o quê? Caminhando. Então, a ordem vai pela relevância. Né, se está mais em destaque as pessoas do que o ambiente, você vai falar primeiro das pessoas. Então, tudo vai depender de como é aquela obra, né? E aí, um ponto fundamental, né? Tomar muito cuidado com interpretações, opiniões, e induzir a pessoa a uma conclusão que, na verdade, é sua. Então, se eu falo, as 2 pessoas estão felizes caminhando pela praia, como eu sei que elas estão felizes? Isso é uma interpretação minha. Ah, porque elas estão sorrindo. Ah, então elas estão sorrindo. Elas não estão necessariamente felizes. Bem específico, né? Aquilo que você está percebendo e não o que você está achando que é, né? É o que você está vendo e não o que você está interpretando, não o que você está entendendo, é o que você está vendo. Então, a tua opinião, se você está numa conversa com a pessoa, como com qualquer pessoa, ela enxergando ou não, você pode falar, nossa, você acha que ela está feliz? Ela está sorrindo? Você acha que ela está feliz? Aí você vai discutir, conversar, e você pode dar a sua opinião. Mas se é uma audiodescrição, né, que vai ficar para um audioguia, uma coisa mais técnica, jamais você vai poder dar a sua opinião ali, né? E aí tem uma frase de um consultor também, que ele é cego, né, ele chama-se Edgar, e ele falou essa frase para mim uma vez, assim, e eu uso ela constantemente, que é, eu quero que a pessoa seja os meus olhos e não o meu cérebro. Nossa. Então, isso é forte, né? Porque ele precisa ter o direito de concluir as coisas, né? Então, você só vai dizer o que tem ali e, a partir disso, as conclusões cabem a ele, né? Quem vai pensar é ele, né? Exatamente. E aí, no próximo slide, eu vou falar da audiodescrição na dança, espetáculo teatral, cinema, vídeo. Então, você vai descrever o quê, né? Todos os elementos visuais daquele ambiente e do espetáculo. Então, a sala, os acessos, a iluminação, o cenário figurino, movimento, ações, gestos, aparência, qualquer característica física, trejeitos, entrada e saída de atores. Para isso, você precisa ensaiar, né, você precisa da colaboração do coreógrafo, do diretor, acompanhar os ensaios, fazer um roteiro, e sempre ao vivo quando for teatro, né, não dá certo gravar e deixar lá à disposição, porque o teatro, ele acontece ali. Se você gravou e o tempo da cena alterou, já acabou com a sua audiodescrição, né? Sempre altera, né? Nunca Sempre. Uma apresentação é igual. Não adianta.
E o audioguia, que ele é usado nas exposições como instrumento, né, de auxiliar a pessoa a compreender tanto o conceito da exposição, então vai falar dos textos que estão na parede, texto curatorial, pode ter entrevista com artista ou com curador, pode ter uma série de informações ali que vão complementar a exposição e todas as informações que estão presentes na exposição. E o percurso, né? Então, à direita tem a obra X, à esquerda tem a obra Y, e aí vai falar de cada obra. Então, vai trazer toda essa ambiência, né, para a pessoa cega. E aí, quase finalizando já, né, a gente já está nos últimos slides aqui, no próximo, eu falo das vivências multissensoriais, né? Então, essas vivências, geralmente, são muito usadas em instalações artísticas. Então, na Bienal, principalmente na 32ª, era basicamente o que a gente trabalhava, era com essas experiências multissensoriais, porque as obras, elas já tinham uma potência em si, né, para isso, para essas vivências, para essa multissensorialidade. Então, a obra da direita ali, que tem as crianças, ela é feita com colmeia de abelha, com o mel tirado de colmeia de abelhas. Então, tem um cheiro de mel ali. Então, o ambiente já tinha o aroma do mel, né? Então, já traz essa percepção multissensorial, né? A outra obra da esquerda, aí eu tinha que pedir autorização, né, para os artistas, se poderia ter essa interação tátil e tal. A grande maioria permitiu essa interação, até o Franz Krasberg, né, que as obras dele são até bem sensíveis e delicadas, ele permitiu que tocasse nas obras, então foi muita emoção, assim, poder levar as pessoas cegas a tocarem aquelas peças, né, e foi muito legal, foi uma experiência maravilhosa, mas é claro que com toda a delicadeza, né, porque o toque da pessoa com deficiência visual também é diferente, é um toque mais delicado, e aí eu avisava também, essa obra é frágil, então vamos com calma, pessoal, né, vamos com calma, aí o pessoal tocava delicadamente, sempre tinha também um segurança, alguém ali de olho, né, lógico, e foi uma experiência muito rica. E a gente pode propor também, vamos supor, se é uma obra, uma pintura que representa a colheita de café. O educativo pode ter também grãos de café, para trazer a percepção do olfato, né? Sim. Pode a pessoa tocar ali naquele material, né? Pode, não sei, tomar café, de repente, conforme até for. Sons, né? Sons da colheita, de raspar o grão né? Aquele som de mexer com os grãos. Sim, todo esse ambiente pode ser, né, formado para que amplie essa experiência da pessoa naquele lugar. Então, isso é legal para todo mundo, para qualquer criança, para qualquer adulto, para qualquer visitante, né? Eu já estou querendo ficar nesse ambiente, porque a gente não vê só com os olhos, né? A gente vê as coisas com o corpo todo, a gente percebe com o nosso corpo, né? Exatamente. Aí, no próximo slide, tem as oficinas inclusivas. Então, por exemplo, a gente fez uma oficina multissensorial, falando sobre ainda essa questão, que foi no Sesc Santo Amaro. E a gente trabalhava com dança, com teatro, com cheiros, com sabores. Teve um dia que foi de degustação de coisas para buscar as memórias que aquele sabor trazia, memórias da infância. Então, foi um mês de oficina e cada uma delas tinha uma temática, e onde a gente explorava essa questão multissensorial, né, e aí a gente fez também oficinas de móveis, né, que foi feito com os alunos do Instituto Padre Chico, que foi feito lá no Museu da Inclusão, né, que antes era o Memorial da Inclusão. Fizemos oficina de xilogravura. Ai, meu Deus, mas as pessoas cegas vão mexer com aqueles equipamentos que são de corte. Eu já trabalhei com estilete, com pessoas cegas, já trabalhei com instrumento de xilogravura, tesoura, e eles gostam, porque é claro que a gente fica do lado, a gente fica olhando, a gente orienta, se a pessoa não quiser, a gente ajuda a fazer também, né? Mas é importante que a pessoa decida se ela quer viver essa experiência. Claro. E a gente, Cegos e eles gostam também, né?
Eles E cozinham, eles então eles falam, lidam com esses exatamente, instrumentos, né? faz parte do cotidiano deles, né? Sim. E aí entra a questão do capacitismo, né? Você acha que a pessoa não quer, ou que não vai gostar, ou que vai ficar com receio, mas isso Uhum. você acha, ali na experiência, não, né? Então entra muito nesse ponto também. E eles gostam, eles falam, ai, Marina, você sempre desafiando a gente, né? Porque é isso, a gente propõe os desafios, né? E Claro. sempre é muito legal, é sempre muito divertido. E essa outra oficina que eu tenho um grande xodó por ela, que é a oficina de sombra. A pessoa que nasceu cega, ela não sabe o que é a sombra. Ela até sabe por definição, mas daí a compreender, né, como é que um cubo forma a sombra, e como que essa sombra muda quando muda o foco da luz. Então, a gente fez uma experiência com um cubo, e a oficina era feita em dupla, então ficava a pessoa cega e a outra que enxerga. E aí a pessoa cega posicionava o cubo, a gente incidia a luz. A pessoa que Uhum. enxerga fazia o contorno da sombra em relevo. E aí a pessoa cega tocava e percebia como era aquele desenho. Aí mudava o cubo de posição, mudava a luz de posição, ia formando várias sombras, né? Ali no fundo tem até um rapaz que está com a mão, porque aí ele quis fazer a sombra da mão dele. Como é a sombra da Sim. minha mão? E aí a gente começou a fazer até outras experiências a partir disso, né? Então foi uma oficina riquíssima que a gente desenvolveu lá no Museu da Inclusão também. E Ô, é isso. Marina, isso me emociona muito, porque a gente percebe que o principal em tudo isso é a interação humana, né? É a interdependência que nós temos uns com os outros. Ninguém faz nada sozinho. Então, eu Sim. achei essa última cena deles, da pessoa que enxerga e da pessoa cega, como eles interagem e eles se conectam naquele momento, né? Nossa, eu estou impactada realmente. Embora a gente tenha conversado antes, essa apresentação sua foi uma coisa que me sensibilizou bastante. Eu acredito que vai sensibilizar a todos que estão nos assistindo, Isso é porque muito realmente bom, porque esse é o objetivo. é algo que o mundo precisa, né? Dessa Sim. cooperação, desse trabalho junto. E aí é isso, fantástico. Eu gostaria, de antes da gente finalizar, né, antes da gente partir para as considerações finais, que você deve ter outras coisas a falar. Enquanto você estava falando, eu me lembrei de um livro e algo escrito. Esses livros são da Agni Yoga, que é chamado de Ética Viva. E ele foi escrito na primeira metade do século passado pela Helena Reis, que era companheira do artista que não é tão conhecido, mas é maravilhoso, que é o Nicholas Reis. Eles eram russos. Então, ela escrevia vários livros dessa série Agni Yoga, que ela chamava de Ética Viva. E aí tem uma coisa que eu me lembrei e catei aqui agora, né? É um mestre falando para o seu discípulo, né? Ele fala assim: recordai, a arte é o único meio vital da cultura vindoura. Através da beleza, vós vos aproximareis. Eu estou pegando algumas partes. Ele mostra os discípulos: tu disseste amor, aquele disse ação. Vós dois juntos dissestes beleza. Se desejais que os portões sejam abertos, aplicai meu sinal. Eu disse beleza no combate e na vitória. Eu disse beleza e o fracasso foi coberto pela beleza. As montanhas floresceram com a beleza. E vós deveis abrir o caminho para flores da beleza. Que as crianças se aproximem e se prosternem diante daquele que trouxe a beleza do grande universo. E aí ele finaliza: com a beleza, eu encontrarei aqueles que me alcançarão, e eles já estão a caminho. Eu acredito que esse Lindo. trabalho estético, né, de vivência estética, que alcança todo mundo, é o que está a caminho para a gente, que a gente tenha um futuro
com mais arte, com mais estética, com mais beleza, em todos os sentidos. Exatamente. E que a pandemia não impeça, né, os espaços culturais de De continuarem jeito essas nenhum. ações, né? Porque a gente fala, mas vai Sim. colocar uma peça tátil nesse momento que ninguém pode tocar nas coisas e tal. Mas mesmo antes da pandemia, eu dizia, tem que higienizar as mãos antes de tocar o material Claro, todo tátil. mundo vai pôr a mão, né? A Exato, até pela máscara, própria né? O uso da durabilidade da máscara. peça. Exato, então, se seguir as regras, né, todo mundo higienizar a mão antes e depois de tocar a peça tátil, não vai contaminar ninguém, né? É Sim. claro, número reduzido de visitantes no espaço, muitas coisas passaram a ser virtuais, então, os recursos audiovisuais também podem ter e devem ter acessibilidade, que é Uhum. audiodescrição, vídeo em libras, então, tudo isso pode e deve ser repensado, mas o que não pode acontecer é que a pandemia Parar. impeça as ações, né? Porque É. não deve continuar. E existem meios da gente propor com segurança, e esse acesso ele tem que ser efetivo, com ou sem pandemia, né? Então, Sim, e mesmo após a pandemia, né? Acredito que esse hábito da gente higienizar mais as mãos, de usar máscaras em determinados ambientes, mesmo sem a pandemia, eu acho que é um hábito que muitas pessoas e muitos ambientes vão adquirir, né? Porque a gente sim, sabe agora dessa importância. A conscientização é nossa, né? Nós exato. precisamos saber o que fazer. Nós não vamos parar, mas nós vamos voltar no momento adequado e usar todos os recursos disponíveis, né? E eu não vejo a hora da gente conseguir fazer isso. Eu quero muito tocar em tudo que você falou, sabe? Muito. Sim. Enfim, Marina, agora eu passo a você para fazer as considerações finais para a gente finalizar. Mais uma vez eu quero agradecer ao convite do SESC, a todas as pessoas que estão aqui acompanhando, me colocar à disposição para o que precisar, se quiser bater um papo, tirar dúvida, tiverem curiosidade, podem me acionar por e-mail, por telefone, a gente está muito aberta, né? Eu sou muito aberta a isso, a críticas também, olha, eu vi tal coisa, mas você não acha que daquele jeito poderia ser melhor? Isso faz a gente crescer como pessoa e como profissional, né? Se não fossem as Uhum, críticas, a claro, gente estagnaria no tempo, né? Então, eu acho que é verdade. essencial. Então, que todos possam ficar muito à vontade para me questionar, para querer trocar figurinhas. Um professor que está em dúvida como conduzir melhor aquele aluno na aula, né, de geografia, aquele aluno que não enxerga, como eu vou apresentar esse mapa. Fica à vontade, pode vir falar comigo. Eu gosto muito de trocar com as pessoas. Então, esse agradecimento, agradecer mais uma vez a minha equipe maravilhosa. Eu acho que eu nem vou falar o nome de todos, porque se eu esquecer algum vai ficar muito Ah, chato. E a realmente. gente sempre esquece, porque na hora de falar ali, né, ainda mais ao vivo, É a gente sempre verdade. acaba esquecendo alguém, mas toda a minha equipe maravilhosa que está comigo sempre, é o meu Dream Team, que eu chamo, porque eu tenho muito amor e carinho por cada um, e minha família, enfim, todos que acompanham aí a nossa trajetória, né? Acho que isso é muito importante, e é isso, que outros convites venham e que juntos a gente possa cada vez mais lutar por um mundo mais igualitário, né? Nossa, eu que agradeço a sua presença, a sua disponibilidade, né? Você se mostrou uma pessoa acessível Que bom! e E aí a gente vai colocar, né? Já está colocando no chat o seu contato, o nosso contato e também o link para quem precisar de declaração de comparecimento, né? Para estudantes, para profissionais que queiram usar essa live para enriquecer o currículo, né? E, Marina, mais uma vez dizer que nós contamos com pessoas como você, com essa mente aberta, com essa consciência, né, de mundo, para mudar o que está posto e buscar um mundo melhor, como você disse, com menos desigualdades, né, em todas as áreas. E aqui eu agradeço muito a nossa equipe toda de educação, que como você falou, que você tem a sua equipe dos sonhos, nós também temos aqui.
A nossa gerente de educação, Adriana Santos, que é uma super inspiradora nesse trabalho todo, sabe? E um dia você vai ter oportunidade de conhecer todo mundo, né? Com certeza. E dizer a vocês que continuem, ainda temos até o dia 30, alguns eventos do fórum, é só buscar lá na página do SESC, sescrio.org.br. E tem muitas outras coisas também que ficaram gravadas, para quem não puder ver nesse momento e depois, né, vai procurar, certo? Enfim, Maravilha. agradeço muito, muito e dou uma boa noite para todos nós. Muito obrigada, viu, Marine? Obrigada. Beijo. Boa noite. Tchau.